Eu sou o Lucas e bem-vindo à nossa série de aquecimento para a semana Dividendos para toda a vida, que vai acontecer entre os dias 27 e 31 de março. Vai ser um evento 100% online, totalmente gratuito, onde eu vou te ensinar como você faz para chegar nos seus R$ 1.000 aí, pingando na conta todos os meses, mesmo que você esteja começando agora e não saiba nada sobre investimentos ainda. Para você se inscrever, basta clicar aqui no link que está na bio do Instagram e você já vai conseguir fazer sua inscrição gratuitamente. Fechado? Hoje eu quero falar com você sobre o erro número um do investidor que busca R$ 1.000 por mês em dividendos e não consegue. Primeiro, me fala uma coisa aqui. Você quer de fato ficar dependendo da sua aposentadoria do INSS lá no futuro? Eu não tenho a menor ideia se a gente vai conseguir receber essa aposentadoria lá na frente, quando a gente for se aposentar, quando de fato chegar a nossa vez. Mas eu tenho certeza de uma das coisas: mesmo que a gente não consiga receber aquela aposentadoria lá do INSS, ou ainda que a gente receba valores muito baixos, a gente precisa, desde agora, cuidar do nosso dinheiro, fazer bons investimentos para que a gente não fique dependendo do governo ou não fique dependendo de qualquer outra pessoa, parente, amigo, filho, qualquer um, para que a gente de fato tenha uma aposentadoria digna e que a gente merece. Todo mundo, então, precisa ter um pouquinho desse pequeno investidor dentro de nós. Caso contrário, você vai de fato ficar dependendo desses terceiros ou até do governo. E para isso, basicamente, você precisa buscar duas grandes coisas. Antes de eu te falar elas, eu quero fazer um paralelo para você entender exatamente do que eu estou querendo dizer. Primeiro ponto é, vamos fazer aqui um paralelo com a história do trem. Não sei se você pega trem todo dia ou não, se você já pegou trem ou metrô, mas você precisa conseguir identificar qual que é o trem que de fato você precisa pegar, ou seja, aquele trem que está pronto, aquele trem que vai te levar para o destino que você de fato quer chegar. E você precisa também reconhecer aquele trem que está indo para o lugar errado, aquele que está te levando para o lado oposto e que de verdade vai fazer você só ficar mais atrasado. Eu não sei se já aconteceu com você ou não, mas às vezes a gente está chegando na plataforma, assim, o trem tá lá aberto com a porta, né, esperando pra gente conseguir entrar, você desce correndo a escada rolante, quando você chega perto do trem, a porta fecha, ele vai embora. Isso nada mais é do que você ter perdido aquele seu trem, vai chegar atrasado no horário, mas quando a gente fala do mundo dos investimentos, na realidade você está perdendo uma oportunidade, aquela oportunidade já passou. Você vai ter que esperar mais um tempo para conseguir, né, esperar que apareça uma nova e só aí você vai conseguir subir no trem e pegar essa nova oportunidade quando a gente fala do mundo dos investimentos. E você precisa conseguir identificar o que que é uma boa oportunidade, o que que é o trem certo, o que que é aquele investimento bom que você tem que fazer, que vale a pena, que vai te dar retorno lá na frente, daquele investimento ruim, que só vai te levar, na verdade, a perder dinheiro, a ver o seu patrimônio diminuindo. Se você não conseguir fazer essa identificação, você automaticamente vai acabar tomando decisões erradas ou vai ficar dependendo da sorte para conseguir fazer isso. Tá bom? Voltando aqui, né, para nossa história da aposentadoria, do futuro do INSS, se você não conseguir cuidar do seu próprio dinheiro, se você não conseguir fazer boas escolhas de investimento, você vai ficar dependendo do INSS lá na frente. E isso não é uma boa coisa. Daqui a pouco, daqui a alguns segundos, eu vou te mostrar uma conta que eu fiz aqui para te provar que ter que depender única e exclusivamente do INSS na sua aposentadoria é o pior negócio que você pode fazer do ponto de vista financeiro. Beleza? Se liga nessa simulação, tá? Que eu peguei para você poder ter uma ideia da diferença do potencial de patrimônio, de renda que você conseguiria gerar lá na frente, lá na sua aposentadoria, se você cuidasse bem do seu dinheiro e conseguisse resultados muito melhores do que o INSS consegue te entregar. Olha só, o teto hoje do INSS, né, do benefício do INSS, ou seja, o benefício máximo, está um pouquinho acima dos R$ 7.000, tá? É o máximo que você hoje conseguiria receber de aposentadoria se você tivesse passado uma vida arrecadando ali próximo do limite do INSS. Se você for um homem, né, para se aposentar recebendo esse teto, você precisaria contribuir por 40 anos, quase R$ 830. Beleza? E esse valor vai aumentando ao longo do tempo, mas nos valores presentes, no valor de hoje, você precisaria, durante 40 anos, arrecadar todos os meses R$ 830, que é o teto do INSS. Tá? Esse valor somado, se a gente somar durante todos esses 40 anos, lá na frente, em outras palavras, você terá, né, arrecadado, terá pego do seu salário e colocado no INSS próximo de R$ 400.000, R$ 398.000 que terá ido para o INSS, beleza? Mas esse valor, de verdade, ele é muito maior. E eu vou te explicar o porquê. Se você tivesse aplicado esses mesmos R$ 830, tá? Que é o teto da arrecadação do INSS,
por 40 anos, beleza? Que é o período que você precisa para conseguir se aposentar e receber o teto. No BOVA11, que é um ETF que replica a performance das maiores empresas da bolsa de valores, você teria, né, utilizando a média de rentabilidade dos 50 anos, você teria ao final, lá na frente, na hora que você se aposentasse, não só 398 mil reais arrecadado, mas você teria um patrimônio de 7 milhões de reais. 7 milhões de reais de patrimônio. Isso porque você vai fazendo os seus aportes, óbvio, mas você vai ter o próprio investimento tendo um retorno. Nesse caso, eu usei como referência o retorno histórico dos últimos 50 anos da Bolsa de Valores. E ao longo do tempo, né, ao longo ali desse tempo que você está arrecadando, ou seja, aportando dinheiro, você lá na frente, na hora que se aposentasse, você teria 7 milhões de reais na sua conta corrente. Maravilha, né? E esses 7 milhões de reais, se você aplicasse, por exemplo, em fundos imobiliários conservadores, eu não estou nem falando de fundos imobiliários de perfil mais agressivo, tá? Eu peguei aqui como uma conta base fundos imobiliários mais conservadores, de menor risco. Você conseguiria ter uma renda nos valores presentes, né, no valor atual, de 45 mil reais por mês. Então, veja, a gente está comparando 45 mil reais por mês versus o teto do INSS hoje, que está um pouquinho acima de 7 mil reais. A gente está falando de mais de 6 vezes o valor de renda que você conseguiria receber lá na frente, se você ficasse, né, obviamente, arrecadando, se você conseguir separar um pedaço do seu salário, que equivale ao teto do INSS, e aportasse isso em um investimento, né, investimentos ao longo do tempo que te deem retornos interessantes. Aqui, como referência, como eu te falei, eu peguei a performance da Bolsa de Valores, que de verdade não é tão difícil assim de bater esse índice, tá? Aqui no Brasil, bater o retorno da Bolsa de Valores não é algo tão fora da curva, é extremamente viável fazer. Desde, claro, você sabe o que esteja fazendo. Meu, é muita diferença. Então, tudo isso, essa simulação que eu fiz aqui para você foi para te provar que você, em hipótese nenhuma, pode ficar dependendo do INSS para conseguir se aposentar. Você tem uma possibilidade na sua mão hoje de conseguir separar e investir esse dinheiro você mesmo aí, fazendo escolhas muito melhores e muito mais rentáveis, para que lá na frente você consiga usufruir de uma aposentadoria muito melhor, né? Como eu te falei nessa simulação, 7 milhões de reais de patrimônio, que daria aí 45 mil reais por mês de renda. É uma boa renda, né? Caindo na conta mensalmente. E lógico, você não pode se esquecer, em hipótese nenhuma, que patrimônio não paga conta. Eu fico falando isso o tempo inteiro, porque é muito comum a galera sempre focar no patrimônio, na rentabilidade, quanto que está evoluindo a carteira, quanto que está valorizando a ação, e a galera esquece que, na verdade, você precisa ter renda. Renda é o mais importante. Patrimônio vai ser consequência. Quanto mais você cresce a sua renda passiva, automaticamente seu patrimônio também vai crescendo ao longo do tempo. Beleza? Por isso, todo que o meu grande objetivo aqui com você é conseguir focar tanto em ensinar as pessoas, os pequenos investidores, a conseguirem construir essa renda passiva, tendo uma primeira meta de chegar, né, nos R$ 1.000 por mês em dividendos, para que depois você consiga ter essa renda, te colocando no caminho de gerar uma liberdade financeira ao longo do tempo. Fechado? Assim como ela tem gerado para mim, eu também quero que você tenha essa possibilidade. Por isso que eu aproveito aqui para te convidar para participar da Semana de Dividendos para toda a vida. Vai acontecer entre os dias 27 até 30 de março. Vai ser um evento 100% online, totalmente gratuito, onde eu vou ensinar como que você pode começar e chegar aí nos seus R$ 1.000 pingando na conta mensalmente através de investimentos na bolsa de valores, tá? Para você se inscrever, basta clicar no link que está aqui no Instagram. Você vai ser redirecionado para a página, vai colocar lá seu e-mail, vai fazer sua inscrição e você automaticamente já vai estar habilitado para poder participar comigo dessa semana entre os dias 27 e 31 de março. Fechou? Vamos lá então agora, eu quero ir direto ao ponto falando qual que é o maior e grande erro das pessoas e principalmente dos pequenos investidores. O maior erro, ele parece simples, mas ele é extremamente importante. Você delegar, beleza? O seu dinheiro, as suas finanças para um terceiro cuidar disso por você. Esse é o maior erro que você pode cometer. Eu vou te explicar por quê. Pensa aqui comigo, tá? Quem dessas pessoas que você eventualmente estaria delegando um terceiro qualquer, né, uma outra pessoa, quem dessas pessoas de fato consegue dar mais valor em cima do seu dinheiro do que você próprio? Por que eu estou te falando isso? Quem que teve que trabalhar o mês inteiro para receber esse salário no final do mês? Foi esse terceiro que você delegou para cuidar do seu dinheiro ou foi você que todos os dias acordou muito cedo para ir para o seu trabalho, trabalhou até tarde, ainda chegou em casa, ficou fazendo hora extra e assim por diante? Quem que teve que fazer mais esforço, quem que teve que suar de fato para conseguir conquistar esse dinheiro?
Foi o gerente do banco, foi o assessor de investimento ou foi você, de fato, beleza? Então, quando você faz suas escolhas na hora de investir, né, você sabe o quanto que você teve que abrir mão das coisas que você tem vontade de fazer para conseguir poupar aquele dinheiro, para conseguir guardar aquele dinheiro no final do mês e fazer aquele investimento. Então, se um terceiro não teve que passar nada disso no seu lugar, não passou por nada disso, né, por você, por que que na hora de investir você acha que ele vai cuidar tão bem do seu dinheiro quanto você conseguiria fazer? Calma, não estou te falando aqui que você deve fazer a qualquer custo e fazer sem conhecimento, não é isso que eu estou te dizendo. O que eu estou te dizendo é que ninguém, absolutamente ninguém, vai cuidar tão bem do seu dinheiro quanto você. Agora, você precisa sim ter um conhecimento necessário, você precisa minimamente entender o que você está fazendo com o seu investimento para que você faça boas escolhas, para que você cuide bem desse dinheiro. De nada adianta você ter muita vontade de cuidar da sua grana se você não tiver conhecimento, você pode acabar fazendo besteira. E também não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você cuide do seu próprio dinheiro e eu quero que você tenha o conhecimento necessário para que você faça boas escolhas e coloque esse dinheiro aí para trabalhar por você e não que você fique dependente do seu salário o resto da sua vida até a aposentadoria lá na frente e ainda assim depois ficar dependendo de alguém, do governo, de algum parente seu, de um filho, quem quer que seja, tá? Então, na hora de investir, você precisa cuidar do seu dinheiro, não faz sentido nenhum você terceirizar esse trabalho. Pô, Lucas, mas como assim terceirizar o trabalho? Me explica melhor. Olha, normalmente as pessoas acabam terceirizando isso para 3 grandes pessoas, vai, ou 3 grandes papéis aí já conhecidos. O primeiro deles é o gerente do banco. É muito comum que a gente delegue isso para que o nosso gerente do banco faça as nossas escolhas de investimento, para que ele de fato escolha onde ele vai colocar o dinheiro, quando que vai resgatar, quando que tem que mudar e assim por diante. O segundo grande persona aqui que a gente acaba delegando de vez em quando é aquela questão, né, dos agentes ou os assessores de investimento. Se você já tem uma conta numa corretora, dependendo da corretora que você tem conta, você possivelmente tem um assessor de investimento. É esse papel que eu estou querendo dizer aqui, que a gente delega, né, que a gente faz com que essa pessoa faça as escolhas por nós. E algumas outras ainda pessoas acabam delegando esse cuidar do dinheiro para amigos ou até familiares. Beleza? Eu quero separar agora um tempinho para a gente falar de cada uma desses tipos de pessoas e por que que você precisa ficar atento com isso, por que que você precisa entender que eles não são definitivamente os melhores a cuidar do seu dinheiro, por mais bem intencionados que eles possam ser. Para começar, vamos falar da história do banco, né? O banco aqui cuidando do dinheiro. Bom, a gente sabe que se tem uma coisa que o banco faz bem é gerar dinheiro para ele, não para você, né. Senão, se fosse diferente disso, a gente não veria os bancos, né, trimestre após trimestre, sempre lucrando bilhões e bilhões de reais, ano após ano, fazendo recorde de lucro. Então, o banco sabe fazer dinheiro para ele. Já para você, não necessariamente, né. A maioria das vezes, inclusive, ele nem faz muita grana. Ele acaba te pagando uma merreca por aquele dinheiro que você deixa em alguma aplicação lá, um CDB, qualquer que seja. Então, o banco, essa é a essência do banco. Ele pega o dinheiro, né, dos correntistas, nosso dinheiro, e ele pega esse dinheiro e ele faz esse dinheiro gerar grana. Como? Ele empresta para pessoas, para empresas que queiram ali, precisam de um financiamento, ele faz investimento em outros negócios, e depois ele pega e te remunera com alguma taxa, né? Normalmente essa taxa não é lá essas coisas. Até quando a taxa é relativamente atrativa, pode ter certeza que ela é muito menor do que a taxa que o próprio banco está fazendo de dinheiro emprestando para alguém aquela grana. Então, em outras palavras, ele usa o dinheiro, o seu dinheiro, para fazer grana para ele, tá bom? Isso quando o banco, né, o gerente do banco não te liga para oferecer aqueles investimentos horrorosos, que a gente nem deveria chamar de investimento. Tipo, título de capitalização. Você já algum gerente do banco já te ofereceu? Ou você conhece alguém da sua família que já até fez um título de capitalização no banco? E aí sempre no final vem aquele negócio, né? Olha, se você fizer esse título de capitalização, no final de todo mês tem um sorteio para você, quem sabe você vai ganhar R$ 10.000. Meu, isso não é investimento, né? Na realidade, isso daí é bom para o banco. Você está colocando seu dinheiro apostando que você vai ganhar um sorteio. Qual a chance disso acontecer? Bom, pelo menos falando por mim, eu nunca ganhei nada em relação a sorteio, tá? Se você tiver muita, muita sorte, aí quem sabe, mas não é a realidade da grande maioria das pessoas. E além disso, né, às vezes a gente acaba recebendo essas ofertas de banco, por incrível que pareça, né, fazer consórcio, aquelas coisas que, meu, também não funcionam. Não é investimento. Consórcio não gera dinheiro para ninguém, a não ser para o próprio banco. Fechado? Isso sem, né, contar a famosa e já conhecida poupança. E por incrível que pareça,
Você pode até falar: "Ah, poupança, todo mundo fala o tempo inteiro, né, que poupança é um investimento ruim, que poupança não rende nada". Bom, isso a gente escuta com alguma frequência, não é de hoje. Mas por incrível que pareça, 70% da classe média do Brasil tem dinheiro parado na poupança. Quer dizer que a cada 10 pessoas da classe média, 7 têm dinheiro na poupança. Mesmo a gente ouvindo por aí, né, e lendo por aí várias notícias dizendo e comprovando que poupança não é um bom investimento. Ainda assim, a galera deixa o dinheiro parado lá. Mas quando a gente começa a fazer um recorte, né, das pessoas de classe mais alta, olha como esse número vai caindo. Quando a gente olha para a classe alta da população brasileira, né, diferente da classe média em que 70% da população tem dinheiro para na poupança, a classe alta, esse número cai para 14%. Então, a cada 10 pessoas, praticamente uma pessoa vai, um pouquinho mais de uma pessoa, tem dinheiro para na poupança. Putz, calma. Se a gente está falando da classe alta, a gente pressupõe que essa pessoa tem uma renda maior, tem um patrimônio maior, e essa pessoa, então, minimamente, não está deixando dinheiro na poupança, né? Provavelmente ela está fazendo esse dinheiro gerar mais dinheiro de forma muito mais eficiente, de forma muito mais rentável para o patrimônio dela. E aí, sabendo disso, ela não deixa o dinheiro parado na poupança em hipótese nenhuma. E quando a gente olha, então, né, vamos fazer mais um recorte aqui, vamos olhar para as pessoas mais ricas do Brasil. Aquele 1% dos mais ricos do país. Quando a gente olha para essa galera, a gente vê que esse pessoal tem menos de 1% do patrimônio parado na poupança. Menos de 1%. Praticamente não tem dinheiro na poupança. Justamente porque essa galera que tem muito dinheiro sabe que deixar dinheiro na poupança não vai fazer ela ficar mais rica ainda. Muito pelo contrário. Vai, na maior parte das vezes, fazer ela ficar empatado com a inflação ou até perder da inflação. Se você tem um investimento e esse investimento não consegue superar a inflação, a taxa da inflação, automaticamente você está ficando mais pobre. Sim, você está ficando mais pobre, porque o seu poder de compra vai diminuindo. Então, mesmo que R$ 100, né, que aquela nota de R$ 100 continue sendo uma nota de R$ 100, você compra cada vez menos coisa com aqueles R$ 100. Então, não adianta você ficar olhando para aquela nota de R$ 100 e achar que você está seguro, não. Você precisa que esse investimento faça aqueles R$ 100 te entregar um retorno maior do que a inflação. Se for menor do que a inflação, ferrou. Você vai ficar mais pobre ao longo do tempo. E aí não funciona para ninguém, né? Isso daí não é um investimento. Beleza? Então, putz, já entendemos que não dá para deixar o dinheiro com o banco, né? O gerente do banco vai acabar te oferecendo título de capitalização, consórcio, ou vai deixar o seu dinheiro ficar parado na poupança, que não é um investimento bom, definitivamente não é. A gente acabou de ver que quanto mais rico a pessoa é, menos dinheiro ela tem na poupança. Cá entre nós não deve ser coincidência isso, né? Agora, não é só a história do gerente do banco que você precisa ficar atento, né? E o gerente do banco é uma dessas pessoas que você precisa ter muita atenção quando o assunto é investimento. Outra pessoa que você precisa estar atento é em relação ao assessor de investimento, beleza? O assessor de investimento, normalmente ele está lá naquela corretora, né? Então você precisa ficar ligado com ele. Por quê? Existem bons assessores, óbvio que existem, né? Assim como existem bons gerentes de banco, mas também existem gerentes de banco e assessores de investimento que não são tão bons assim. Então você minimamente precisa entender do assunto para que você consiga julgar se as decisões que aquele assessor de investimento está tomando para você são as melhores. Se ele está tomando a decisão que é melhor para você ou se é a melhor decisão para ele. Ou ainda se ele está tomando uma decisão que tem a ver com o seu perfil de investimento. Caso contrário, você vai ter um monte de investimento porcaria na sua carteira que não vai render aquilo que você espera. Beleza? Você precisa conseguir entender que o assessor de investimento, de alguma maneira, você não está pagando diretamente por esse serviço, né? Você não está pagando uma mensalidade. Então, putz, quem que está pagando o assessor de investimento? No, existem algumas fontes, né, de renda que pagam o assessor. Uma das fontes de renda, normalmente, né, é uma taxa que ele recebe para determinados investimentos que ele consegue captar dinheiro. Então, existe um interesse, sim, do assessor de conseguir captar dinheiro com você, que é cliente dele, para poder colocar em determinado tipo de investimento. Fechou? E você precisa ter clareza disso que eu estou te dizendo, por mais intuitivo que possa parecer, para que você consiga julgar se quando o assessor de investimento te oferece um investimento, se ele está oferecendo o melhor investimento para você, ou se aquele investimento não é tão bom assim para você e acaba sendo mais interessante para ele. O ideal é que sempre seja bom para ambas as partes, tá? E aí, aqui a provocação que eu quero fazer, né? Se você já tem conta numa corretora, já tem algum assessor, eu quero que você puxe na sua memória e puxe no seu histórico e você me diga quantas vezes que um assessor de investimento da corretora te ofereceu um fundo de investimento
que tinha pouco tempo de histórico. O que eu tô querendo dizer? Quantas vezes o assessor te ligou e falou assim: "Ô Lucas, tudo bem? Tá, ó, tem um fundo novo de investimento aqui, né, de uma gestora XYZ e tal, muito boa, e esse fundo novo tá aberto, captando dinheiro, é uma super oportunidade e tal". Isso já acontece comigo com alguma frequência. Normalmente a pergunta que eu faço é: "Putz, mas o fundo é novo e quem é a gestora? A gestora é boa?". E aí o que que normalmente acaba acontecendo? O cara fala: "Olha, a gestora tem outros fundos de investimento parecidos com esse, com uma estratégia parecida, e olha só o retorno dos outros fundos dessa gestora". Isso acaba acontecendo comigo com alguma frequência. Por que que ele está te oferecendo aquele fundo novo? Porque ele é um fundo que acabou de abrir, precisa captar dinheiro. Então, provavelmente, ele está recebendo algum tipo de incentivo para conseguir captar com os clientes dele mais dinheiro para que aquele dinheiro vá no fundo novo que está recém-aberto. Será que aquele fundo é um fundo bom? Não sei, não tem histórico, o fundo é novo. Você não consegue julgar se o gestor está fazendo um bom trabalho naquele fundo. Por mais que o gestor possa ter outros fundos de investimento com estratégias parecidas, nunca é exatamente a mesma. Tá bom? Outra coisa, quantas vezes aí aconteceu de um assessor de investimento te mandar um e-mail, te mandar no WhatsApp ou te ligar oferecendo uma debenture para você colocar dinheiro? Putz, isso comigo acontece o tempo inteiro. Ah, debenture de empresa tal, vai pagar IPCA mais não sei quanto, coloca aqui seu dinheiro, vai captar hoje, quanto mais tempo você deixar o dinheiro lá, né, quanto maior, mais longo for o vencimento, maior a rentabilidade. Debenture, o tempo inteiro isso acontece. E debênture é um bom investimento? Olha, a resposta que eu vou te dar é depende do perfil. Na maioria das vezes eu não acho uma opção tão boa assim. Eu acho que dá pra gente fazer muito mais dinheiro com opções com risco igual ou até menor do que você investir numa debênture. A gente viu recentemente, né, essa história triste acontecendo com as lojas americanas. Vários investidores, até investidores conservadores, né, que investem só em renda fixa, viu de repente os seus fundos de investimento ou até, né, a sua reserva de emergência ali caindo, se desvalorizando. E aí a pessoa fala: "Pô, mas por quê? Como assim? Eu invisto numa renda fixa de baixo risco. Como que o meu dinheiro se desvalorizou?", né, por que que ele diminuiu? É, sim, porque existia dentro daquele investimento de renda fixa, debentures de uma empresa chamada Lojas Americanas, que de repente, né, descobriu teve um problema aí contábil, descobriu uma possível fraude de 40 bilhões de reais, e aí as debentures se desvalorizaram loucamente de uma da noite para o dia. E aí, obviamente, até aqueles investimentos mais conservadores de renda fixa, se tinha debentures das lojas americanas ali dentro, o investimento se desvalorizou. Beleza? Então, debênture, você precisa tomar muito cuidado quando você investe numa debênture. E o assessor de investimento direto te oferece para você investir dinheiro em debênture. Esse é o melhor investimento para você, você tem que saber julgar isso. Você tem que entender se realmente aquilo faz sentido ou não. Outro exemplo aqui, tá? COI. Quantas vezes o assessor de investimento te ofereceu um investimento em COI? Investimento em COI, né, ele é basicamente um investimento de forma muito simplista aqui, que ele vai combinando diversas estratégias e vai colocando uma série de regras, tá? Então, se tal ação da empresa X subir em um ano, se tal ação da empresa Y cair nesse mesmo período, se o dólar subir não sei quanto, dependendo, né, de algumas coisas, se essas coisas acontecerem em um determinado período, você ganha 100%, seu investimento vai dobrar. Se só uma dessas coisas acontecerem, as outras 2 não, aí o seu investimento valoriza 10%. Se nada disso acontecer, você pega o seu dinheiro que você investiu de volta, sem nenhum tipo de reajuste. Isso aqui é um exemplo de um possível COI, tá, de forma bem teórica. Então, em outras palavras, você precisa colocar, né, você vai colocando vários requisitos lá dentro, se todos esses requisitos acontecerem, você ganha mais, se acontecer um pedaço, você ganha menos, se não acontecer nada, você não ganha nada, você sai no 0 a 0. Cara, corretora de investimento oferece COI o tempo inteiro. E é um lixo, tá? Oferecer COI é uma porcaria. Porque, cara, o COI é você brincar de loteria. Você tem que ficar esperando que um monte de coisa aconteça dentro de um determinado período para que aquilo de fato funcione. Então, esses tipos de investimentos são os investimentos que são mais ofertados para a gente de um assessor de investimento. Se você não tem esse conhecimento, nem que seja um conhecimento básico, o que vai acabar acontecendo é o que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas delegam para que esse terceiro faça a gestão do patrimônio delas. Depois, o tempo passa, o resultado não vem, a pessoa fica frustrada e aí começa: tal assessor de investimento não foi legal. Os meus investimentos não se valorizam. A culpa é da corretora, a culpa é do banco. Não,
Não, puxa a responsabilidade para você, a culpa é sua, em primeiro lugar. Sua de ter delegado para um terceiro e não ter conseguido julgar se aquele terceiro está fazendo uma boa gestão, se está escolhendo investimentos que de fato são bons ou se está escolhendo investimento que seja bom para aquele terceiro. E conforme o tempo passa, você vai perdendo essa possibilidade de usar o tempo a seu favor para multiplicar seu patrimônio e crescer sua renda passiva, tá bom? Então, fica ligado com isso. Não adianta, tá? Ó, vou te dar exemplo aqui, dois exemplos bem básicos para você ver que dificilmente, eu pelo menos nunca aconteceu comigo, tá? Se aconteceu com você aqui, manda aqui para eu saber que você foi o sorteado. Mas eu vou te dar 2 exemplos de investimentos que, na média, podem ser muito, muito bons ao longo do tempo e que eu duvido que o seu gerente do banco ou assessor de investimento tenha te oferecido. O primeiro deles é Tesouro Direto. Quantas vezes essas pessoas te ligaram e falaram assim: "Ô Lucas, tudo bem? Não sei o quê. Pô, tá, ó, Tesouro Direto, IPCA+, beleza? Tá com uma taxa excepcional, tá pagando inflação mais 6,5%. Você vai ganhar 6,5% acima da inflação por 30 anos". Quantas vezes isso aconteceu com você? Eu duvido que algum assessor ou gerente de banco tenha te ligado para te oferecer isso. Por mais que Tesouro Direto seja o investimento mais seguro que tem disponível, e por mais que tenha uma rentabilidade de 6,5% acima da inflação, parece uma rentabilidade bem interessante ao longo do tempo, né? Outra coisa, quantas vezes te ofereceram para que você investisse numa ação, por exemplo, de uma empresa que tem um histórico longo na bolsa, que tem um ótimo histórico de pagamento de dividendos, que tem um retorno, né, muito consistente, que tem uma perspectiva futura muito boa. Quantas vezes o gerente do banco, o assessor te ligou para te oferecer um investimento numa empresa como essa? Eu duvido que isso tenha acontecido. Por mais que esses investimentos sejam muito, mas muito bons, inclusive acima da média do que é ofertado para a gente no dia a dia. Em compensação, a IPO, né, que é quando a empresa está lançando a ação na bolsa, isso daí acontece o tempo inteiro. Toda hora eles oferecem para você comprar ação em um IPO, que de verdade é uma outra grande furada. Quem compra ação em IPO está comprovado, tá? É numérico, é estatístico isso. Mais de 80% dos IPOs, das pessoas que compram no IPO, quando a empresa emite ações na bolsa de valores, mais de 80% das ações caem ao longo do tempo, nos primeiros 2 anos. Elas desvalorizam. Beleza? Então entrar no IPO é uma baita, até falar um palavrão aqui, é uma baita porcaria, não vale a pena fazer isso. Mas a IPO, de fato, os assessores de investimento acabam te oferecendo, porque eles precisam conseguir captar dinheiro para aquela empresa que está emitindo ação na bolsa. Então, fica ligado com tudo isso. Você precisa conseguir avaliar os serviços que estão prestando para você. Caso contrário, você vai ficar dependendo aí lá na frente da aposentadoria e ao longo do tempo em que você foi aportando seu dinheiro, você não vai conseguir ver esse dinheiro multiplicar e trabalhar por você. Você vai ficar trabalhando a favor do dinheiro para o resto da vida. Tá bom? Vamos lá. Um ponto importante aqui, tá? Eu falei aqui bastante de renda fixa, falei sobre debênture e tal. Eu não estou te falando que renda fixa é um investimento ruim, não, muito pelo contrário. O que eu tô querendo dizer aqui com você é que renda fixa, ele é um bom tipo de investimento para algumas finalidades. Ele é bom para reserva de emergência, para reserva de oportunidade, para aquele dinheiro mais de curto prazo, beleza, para isso renda fixa é muito bom. Agora, para multiplicar patrimônio, para gerar renda passiva, renda fixa não consegue fazer isso por você. Beleza? Se você quiser ver os seus investimentos tendo uma probabilidade maior de se multiplicar ao longo do tempo, você precisa correr mais risco para automaticamente você ter mais retorno. Beleza? E onde você consegue correr mais risco? Na renda variável. Lógico, com conhecimento, sabendo o que você está fazendo. Não é correr o risco por correr. Não é comprar ações da Oi, por exemplo, que tem um super risco, achando que vai dar certo. Não. Você tem que conseguir identificar as boas oportunidades, óbvio. Mas não adianta você ficar só na renda fixa, beleza? Você precisa ir para ações, você precisa ir para fundos imobiliários, que são tipos de investimento que conseguem te gerar renda passiva com alguma recorrência ou até todos os meses. E além disso, você tem uma chance maior de conseguir ver esse patrimônio se multiplicar ao longo dos anos, conforme as empresas e os fundos imobiliários vão crescendo e se desenvolvendo. Fechado? Terceiro cara aqui, ó, terceira dica de terceiro, né, um terceiro papel, né, uma outra pessoa que você tem que tomar muito cuidado quando você for falar sobre investimento, que é o seu colega de trabalho ou aquele seu familiar no churrasco de domingo. Muito cuidado com as dicas que você acaba escutando da galera do trabalho, de um parente, de um primo e tal. Não porque essa pessoa necessariamente é uma pessoa ruim, não, nada disso. É porque tem muito telefone sem fio nessa história de dica, beleza?
já deve ter acontecido com você, tá? Você tá no almoço lá do trabalho, né, depois entre aquele fim do almoço, tomando um cafezinho antes de voltar para o turno da tarde, você começa a conversar e aí algum colega seu fala: "Pô, fiquei sabendo de uma dica de um investimento top que vai se valorizar, não tem como dar errado". A uma hora você acaba escutando essa história. E aí você até fala: "Pô, mas quem que te falou isso?". "Ah, foi um amigo meu. Foi o primo do amigo meu". É sempre alguém que você não consegue saber quem é, né. Tipo, meu, calma, que história é essa? Como assim foi um amigo seu? O que que seu amigo falou? O que que seu amigo sabe? Será que isso não é um grande telefone sem fio? Será que de fato essa dica faz algum sentido? Porque, de verdade, se for alguma coisa muito, muito bom, não tem por que você ficar falando, né? Você não vai ver aí a pessoa dando dica, a pessoa vai vender dica. Então, cara, atenção, cuidado com essas dicas de almoço, no café, dica de trabalho, porque normalmente isso acaba sendo um grande telefone sem fio. Não sei se você já brincou de telefone sem fios, você já brincou alguma vez na sua vida, relembra aí na sua memória como que era. Dificilmente a frase do jeito que começava no telefone sem fio terminava. Sempre terminava uma coisa diferente. Ou no meio do caminho alguém entendeu errado, ou no meio do caminho alguém quis tirar uma onda, quis zoar e aí trocou umas palavras. Fato é que nunca chegava a frase que começava no telefone sem fio. Então, quando a gente fala de investimento, de alguém que escutou uma dica de não sei quem, do primo de não sei da onde, não sabe que dia, lembra do telefone sem fio, não vai dar certo essa história, tá bom? Você precisa ter conhecimento, você precisa entender e conseguir julgar se aquela dica, que supostamente é uma dica, faz algum sentido ou não. Caso contrário, você vai acabar colocando o seu dinheiro numa grande furada. Não sei se vocês acompanharam aí, acho que saiu na internet semana passada, mas ontem apareceu na televisão também, né, aquele caso dos jogadores do Palmeiras que perderam dinheiro. Putz, cara, é muito essa história da dica, né, um cara, um dos jogadores, né, tinha amigo que cuidava de um fundo de investimento, que prometia rentabilidades estratosféricas, tipo 5% ao mês, que é uma coisa impossível de acontecer. Aí esse cara contou para os amigos, colegas de clube do trabalho, que foram lá e colocaram, tipo, milhões do patrimônio deles nesse investimento, que teoricamente ia retornar 5% ao mês. Mano, não existe isso. Não tem como dar certo, é a mesma história da dica do trabalho que a gente recebe, só que acontecendo com um jogador de futebol que ganha ali centenas de milhares de reais e tem milhões de reais para investir. Independente, tá, se é muito dinheiro, pouco dinheiro, isso acontece com todo mundo o tempo inteiro. A famosinha dica de ouro, que de verdade costuma dar muito errado. Então, você, é seu papel aí como investidor, conseguir julgar isso e cuidar bem da sua grana. Se você não fizer isso por você mesmo, ninguém mais vai fazer. Beleza? Ah, Lucas, mas você está falando para mim que eu preciso aprender a investir sozinho. Sim, é sempre o que eu falo. Você tem total capacidade de conseguir investir sozinho e fazer boas escolhas. Não é difícil de fazer, né? Você tem um passo a passo, você tem que seguir um caminho, uma bússola e tal, mas você consegue fazer, beleza? Mesmo se você não quiser, mesmo se você falar: "Não quero fazer, não tenho tempo", mesmo assim, você precisa ter o conhecimento básico das coisas, para você conseguir julgar aquela pessoa que está fazendo por você, para você conseguir avaliar se aquela pessoa está fazendo um bom serviço ou não. Porque se você não tem conhecimento, se você não sabe nada sobre investimento, se você coloca na mão de um terceiro e você não tem o mínimo de conhecimento para julgar se aquele cara está fazendo boas escolhas, você na realidade está correndo um sério risco de chegar lá na frente, quando você não estiver mais trabalhando, quando você precisar de uma aposentadoria, e você não vai ter patrimônio suficiente para conseguir ter uma aposentadoria digna, você não vai ter renda suficiente para ter uma boa aposentadoria. Ou ainda, você vai olhar e vai falar: "Caraca, eu trabalhei a vida inteira, e eu só consegui juntar isso de dinheiro? Meu, não dá, né?". E aí o tempo já vai ter passado, você não vai mais ter tempo para conseguir recuperar. Beleza? Então, fica ligado. Você precisa cuidar bem do seu investimento. Fábio, qual que é o percentual do ROI aqui, né? Cara, fazendo um paralelo aqui, eu tô imaginando uma rentabilidade, né? Qual que seria uma rentabilidade boa? Ó, para você ter uma ideia, tá? O maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, ele tem uma média de retorno ao mês de 1,5, 1,6%, tá? Tudo bem que ele tem uma consistência de mais 50 anos, o que é fantástico. Então, como referência, usa aí, ó, acima de 1% é o mínimo, a gente tem que buscar pelo menos 1% ao mês, né. 1,5% já seria excelente, 1,5% consistentemente, todos os meses, tá. Então, entre 1 e 1,5% é um número que dá para você buscar. Quanto mais próximo de 1,5% e mais tempo você conseguir nessa consistência, melhor ainda, você está fazendo um trabalho muito bom, né, na hora de escolher seus investimentos, na hora de fazer os seus aportes, beleza? Esse é o número que eu uso como referência aqui, pelo menos 1%, né, quanto mais próximo de 1,5, melhor ainda. Se
você, por qualquer momento, você vai encontrar, tá, alguma pessoa te oferecendo investimento que te retorne coisas muito acima disso, e ainda mais se vier com aquela frase, né: "Não tem risco", esquece, beleza? É golpe, você vai cair numa furada, vai perder dinheiro, isso daí não existe, fechou? Ah, 2% ao mês, sem risco, 3%, não tem como. Os maiores investidores do mundo nunca conseguiram chegar nessa rentabilidade sem risco nenhum por muito tempo, então não vai funcionar. Não acho que você vai ser o especial de receber essa super proposta de investimento e só você vai conseguir ganhar dinheiro. Não, não vai, beleza? Então, fica ligado, não terceirize os seus investimentos. Fechou? Não caia em falsa promessa, saiba, né, cuide você mesmo do seu dinheiro. Como eu te falei, ninguém vai cuidar tão bem da sua grana quanto você mesmo. Só você sabe o esforço que você teve para conseguir ganhar o seu salário no final do mês. Eu não acordo, o horário que você acorda, eu não pego a quantidade de transporte que você pega, ou o tempo de deslocamento que você precisa para chegar no trabalho. Eu não faço isso por você. Eu faço isso, né, no meu trabalho. Então, eu, quando vou falar do meu dinheiro, eu cuido muito bem, porque eu sei o esforço que eu tenho para conseguir receber o salário no final do mês. Faça a mesma coisa você, beleza? Cuide bem da sua grana, dê valor para ela, porque você já trabalha bastante para conseguir, já sua bastante para conseguir receber ele no final do mês. Fechou? Então, antes de terminar aqui a live, eu quero te convidar para a semana de dividendos para toda a vida. É justamente, né, nessa semana que eu quero te ajudar a te ensinar como que você consegue fazer isso por você mesmo. É um evento que vai acontecer entre os dias 27 até 31 de março, vai ser um evento 100% online e totalmente gratuito, onde eu vou te ensinar como você começa a investir para chegar nos seus R$ 1.000 pingando na conta aí todos os meses, tá? Para você se inscrever é só clicar no link que está aqui na bio do Instagram, clica lá, se inscreve, não perde, é gratuito o evento entre os dias 27 e 31 de março. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Fechado? Amanhã a gente tem mais uma live aqui no canal, 8h30 da noite a gente se encontra e até amanhã. Espero que você goste. Fui, um abraço.